Sim, quero conversar com vocês. Estou aqui entre sessões. Hoje, vindo para o consultório, eu vim ouvindo um audiocast de uma amiga psicóloga, e a gente conversa bastante. Entre os nossos assuntos estão, claro, técnicas, trocas, né, de conhecimento técnico, mas também posicionamento, precificação e planejamento de carreira. Bom, no áudio, em um dos áudios de hoje que ela me mandou, ela mencionou o Reels que eu tinha gravado durante, acho que foi essa semana passada, falando sobre o meu consultório não é uma ONG, é uma empresa. E realmente esse é o meu posicionamento. Isso é um ponto que eu quero conversar hoje aqui e agora com você. Quando eu falo que o meu consultório não é uma ONG, não significa que eu não vou acolher as pessoas que chegam até a minha empresa. A minha empresa leva o meu nome. Então eu tenho uma estratégia, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. O meu nome, ele é associado à excelência profissional. É isso que eu sempre busquei, é isso que eu sempre construí. Então não significa que eu não vou acolher, pelo contrário, essas são as pessoas que eu dou mais importância na minha empresa. Porque se ela chegou até mim, ela veio de algum lugar. Ela viu meu nome num plano de saúde que não tem mais. Ela foi indicada por alguém e não existe marketing melhor do que um cliente satisfeito. E se essa pessoa chegou até mim, ela é um possível cliente. Então, existe um fluxo de relacionamento dentro da minha empresa. Existe uma logística onde o meu WhatsApp, o contato do WhatsApp da minha empresa, que tem toda uma logística para ser respondido, ele tem hora para ser respondido, ele tem reservado na agenda o horário de fazer remarcações, de responder pacientes e de responder possíveis clientes. Então, os possíveis clientes, eles são tão importantes quanto quem se tornou cliente ou quem já é cliente. Ele está conhecendo a minha marca. Ali é onde rola o que muitas pessoas falam, o brand, e que a gente precisa aprender isso, que a gente não sabe, né? Então, não, eu não deixo de acolher, porque o meu consultório não é uma ONG, é uma empresa. Eu tenho regras, eu tenho critérios dentro da minha empresa. Eu posso ter e ser uma excelente psicóloga. Então, existem estratégias, fórmulas, mensagens, estrutura para poder encaminhar os pacientes que não são os meus clientes ideais. A minha empresa tem traçado um plano onde existe um cliente ideal. Se a pessoa que chegou até mim confiando, se abrindo, trazendo a necessidade do acompanhamento psicológico, existe um acolhimento. Eu tenho uma responsabilidade de encaminhar essa pessoa. Se ela chega com, você atende tal plano de saúde, eu peguei seu nome lá, você atendia. Porque sim, durante uns 10 anos eu fui referência dentro de muitos planos de saúde aqui da minha cidade. Eu faço questão de acompanhar esse processo de encaminhamento. Se é por plano de saúde, eu vou encontrar um psicólogo ou eu indico, passo o número do setor, do convênio, onde ele vai encontrar alguém que vai atendê-lo. Se ele tem condições de pagar um preço de tabela social, eu vou em busca de um colega que aceite atender essa tabela social e tá tudo bem. Se ele não tem condições de pagar, eu vou em busca de lugares, tenho até já uma lista, mensagens rápidas no automático, no WhatsApp, onde a gente já leva para universidades que fazem esse tipo de atendimento, para as instituições públicas que fazem esse atendimento. Não precisa ser a minha empresa, mas não significa que eu não estou acolhendo essa pessoa. Às vezes eu até mando uma mensagem: oi, fulano, depois de algum tempo, né? Oi, fulano, e aí, tudo bem? Você conseguiu encaminhamento? Conseguiu acompanhamento? Tá tudo certo? Precisa de mais algum auxílio? Gente, eu tenho certeza que tem psicólogo que não se posiciona como CNPJ, como empresa, fica com essa mentalidade, tem que acolher, não atende e deixa paciente assim, ó, que eu já vi comentários de próprios pacientes meus.
de ter familiar que é atendido por plano de saúde, e aí o profissional esquece de agendar, esquece que marcou, e fica 2, 3 meses, o paciente tem que ficar implorando para ser agendado, não tá na agenda. Gente, eu acredito que o posicionamento, as regras, diz mais sobre o meu nome, o meu posicionamento e a minha empresa. Isso é responsabilidade ética. Eu acredito que isso sim é responsabilidade ética. Porque é que agora a gente vai entender o conceito de reformulação profissional do seu posicionamento, das regras e dos critérios do seu posicionamento como profissional. Você está reestruturando o contrato desse paciente e de reajuste. Reestruturação é uma coisa, reajuste é outra. Temos esse ponto, né? Então, é você estar com o sentimento tranquilo de aceitar. Eu tenho os meus atendimentos de tabela social. Eu faço, eu tenho coração. Eu atendo por amor também. Para finalizar, acredito que nós precisamos olhar, nos conectar com o nosso propósito, com os nossos ideais de vida, com a nossa construção de identidade profissional, com o que você busca representar da nossa categoria para o mundo, identificar o que você precisa que o seu profissional te proporcione, conseguir contabilizar isso, o seu faturamento, o seu salário, quantas tabelas sociais você consegue ter, quantos pacientes de ticket médio você precisa ter, para que você consiga se posicionar. E sim, poder falar sobre marketing. Então, se você é psicólogo que questiona o posicionamento para o marketing de outros psicólogos, eu sugiro que você entre lá no site do Conselho Federal de Psicologia e procure pela resolução sobre marketing para psicólogos. Aí estuda. O que eu sugiro é estudo. Estude.